Preste atenção, vocês adultos, para a leitura e as crianças também, porque vocês pais aí podem ajudar as crianças também. Olha aí, preste atenção na leitura. Veja o que é que diz o texto. No dia seguinte, verso 12, capítulo 11, verso 12 de Marcos. No dia seguinte, quando saíram para Betânia, Jesus teve o que aí, gente? Teve o que aí que eu não vi? Teve fome, que coisa, né? E vendo de longe, ele viu de longe o quê? Que estava com o quê? Presta atenção aí, viu? Estava com folha. Ele foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão o que, gente? Folhas. Porque não era tempos de figos. Então lhe disse Jesus: jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos fizeram o quê? Ouviram isso. Verso 15. E foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformados em covis de salteadores. E os principais sacerdotes, os escribas, ouviam essas coisas e procuravam de algum modo lhe tirar a vida, pois temia, porque toda a multidão se maravilhava de sua, o que, igreja? Doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Agora preste atenção aí, o verso número 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde o que aí? Desde o que eu não ouvi? Desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste, fez o que aí? Secou. Que coisa interessante, né? E Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Que resposta Jesus deu, né? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo, recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Curva sua cabeça, vamos orar? Senhor, graças te damos pelo privilégio de ler a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para que podemos contemplar as maravilhas da Tua lei. Mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo, que está no nosso meio, torne claro para nós o Teu Evangelho nesta noite, de forma salvadora e santificadora. Que o Senhor me ajude na exposição da Tua Palavra, me dê objetividade e clareza, e que haja salvação, edificação, transformação, renovação, restauração por meio da Tua Palavra. Pois essa é a minha oração e é por meio de Cristo que eu te oro e te agradeço. Bom, vocês entenderam aí, não foi, criança? Árvore com fruto e árvore sem fruto. Tem que ser bem bonito. E depois do culto tem que vir aqui me entregar. Pronto, faça de novo. Faça mais bonita, você está muito ligeira. Os adultos aqui, vamos aqui. Essas séries de mensagens que nós estamos pregando aqui no Evangelho de Marcos, eu entendo que são importantes para a saúde da nossa igreja. Somos informados desde o começo que nós estamos pregando aqui no Evangelho de Marcos. Não sei se vocês lembram, mas estamos desde o capítulo 1 até agora, o final desse capítulo 11. Nós estamos aqui pregando e somos informados que Marcos tem uma finalidade neste Evangelho que nós estamos refletindo. Ele deseja, por meio da inspiração do Espírito Santo, nos convencer de que Cristo não é simplesmente
uma figura importante para a religião cristã. Não é essa a finalidade de Marcos. A finalidade de Marcos em nenhum momento é tratar Cristo como um simples mestre ou como uma figura importante dessa religião cristã. A finalidade de Marcos, o objetivo de Marcos é provar que Cristo é o próprio Deus, ou pegando as palavras emprestadas dele mesmo aqui no Evangelho, Cristo é o próprio Kyrios, o Senhor das nossas vidas. Isso por si só parece normal para nós que estamos do lado de cá. Mas, para o contexto de Marcos, isso por si só é um contraponto diante do seu contexto imediato. Marcos, como vocês sabem, está escrevendo para um povo majoritariamente romano. Muitos cristãos ele está escrevendo e também muitas pessoas que não são cristãos. Para esse povo aqui que Marcos está escrevendo, que é majoritariamente romano, todas essas pessoas, alguns cristãos estavam um pouco confusos, mas todas essas pessoas, na sua grande maioria, tinham a consciência de que o Senhor era César, ou Kyrios era César. E ninguém, nesse contexto aqui, em sã consciência, podia afirmar o contrário. Marcos, aqui nesse evangelho, afirma que Cristo, o nosso Senhor, ele é o princípio do evangelho. Marcos vai dizer que Cristo é o Filho amado de Deus, o Filho do homem, o Senhor soberano sobre todas as escolhas, o Senhor soberano sobre os poderes das trevas, o Senhor sobre a tempestade e o Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a tese máxima do livro de Marcos. E isso vai ficar, ou melhor, isso ficou muito bem claro na minha última mensagem que eu preguei no domingo de manhã, aqui, que foi do capítulo de número 11, do verso 1 até o verso de número 11. A grosso modo, o que o evangelista narrou nesse texto aqui, na verdade, não é simplesmente uma entrada triunfal como nós pensamos nos dias de hoje. Por quê? Porque essa entrada de Cristo não foi triunfal assim, como diz o capítulo número 1, do verso 1 até o verso número 11. Porque Jesus, ele manda os discípulos pegar um jumento que, pasme, nem era dele. E também ele usa um tipo de sela, você sabe o que é sela, que coloca em cima de um cavalo ou de um jumento? Aquela coisa confortável que quando um indivíduo sobe em cima desse animal, ele começa a andar de forma confortável. Você sabe qual era a sela naquela época lá que colocaram para Jesus entrar de forma triunfal em Jerusalém? Eram as roupas das pessoas que estavam ali. Perceba que não era tão triunfal assim. E mais, naquela entrada triunfal tinha tapete, mas não era um tapete vermelho aveludado que a gente acha tão bonito. Não é aquele tapete que muitas vezes se coloca estendido no meio da igreja quando tem casamento. Vocês sabem qual era o tapete da entrada triunfal de Jesus? As roupas das pessoas. Por isso que o evangelho é muito contraditório, né? A entrada de Cristo não foi tão triunfal assim. Mas tem outra coisa aqui que me faz eu refletir que não foi tão triunfal assim também. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi ovacionado. As pessoas estavam ovacionando Cristo. Mas, se vocês for ler com muita atenção o capítulo número 11, não foram os povos de Jerusalém que estavam ovacionando Jesus. Que coisa, né? Não foram. Sabe quem foi? O povo que veio de Betânia e de Betfagé. O texto vai dizer que era o povo que vinha com ele. Perceba que Jesus entra em Jerusalém e ele é ovacionado, mas não é ovacionado pela cidade. A cidade não ovacionou o Cristo. Quem ovacionou foi o povo que estava indo com ele. Mas não importa. O que importa é que Jesus foi ovacionado, né? E que houve uma grande festa. E que houve um grande alarido de gritos e de aclamações e coisa desse tipo. Foi isso que aconteceu lá.
As pessoas gritavam: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Mas eu ainda insisto, não foi uma entrada tão triunfal assim. Sabe por quê? Porque Jesus aqui está nos seus últimos dias do seu ministério aqui na terra. E se você não percebeu, você vai observar, quando você continuar lendo o Evangelho, e a gente vai continuar refletindo nesse Evangelho aqui de Marcos até o final, a não ser que o Senhor volte para buscar a sua igreja, mas se Ele não voltar, nós vamos continuar refletindo. Vocês vão perceber que esse mesmo povo que disse Hosana, Hosana nas alturas, e vocês sabem qual é o significado da palavra Hosana? É: salva-nos agora, Senhor. Esse é o significado da palavra Hosana nas alturas. Esse mesmo povo que estava adorando foi o mesmo povo que estava lá no Gólgota gritando: crucifica-o, crucifica-o. Não era uma entrada tão triunfal assim. Por isso que o verso de número 11 termina que quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, Jesus observou. E o que foi que ele viu? Diante de todo esse alarido, o que foi que o nosso Salvador viu? Será que ele ouviu gritos? Será que quando ele ouviu gritos, ele olhou para o templo e ele viu uma adoração pura? Será que ele viu crentes felizes, gritando a puros pulmões: Hosana nas alturas, ou salva-nos agora? Não. Possivelmente ele não viu ali, e em local nenhum, pessoas que o amavam de todo o coração. O que foi que o Senhor viu? Atenção, o Senhor viu lá vidas mortas em suas religiosidades. É o meu tema nesta noite. O meu tema é o seguinte: a desagradável religiosidade sem Cristo. Eu vou repetir porque eu sei que muitos de vocês gostam de anotar meu tema. Então eu vou repetir. O meu tema nesta noite é a desagradável religiosidade sem Cristo. E eu queria que você, por favor, durante esses minutos que eu vou estar aqui refletindo com você, se possível, se esforçasse muito para que a sua cabecinha e a sua mente não fosse arrebatado para outro local. Porque o meu desejo é que, da mesma forma, quando eu estava refletindo nesse texto, Deus falou comigo, o meu desejo é que Ele fale com você também. Amém? Antes de extrairmos alguns princípios desse texto, é preciso explicar algo muito importante aqui. E eu já estou no texto, mas antes de tirar alguns pontos, eu queria explicar alguma coisa aqui, algumas coisas que são importantes. Esse texto ele vai falar de duas doutrinas preciosas para o cristianismo. Esse texto vai revelar a natureza humana e divina de Cristo. Sim, Ele é o Senhor, verdadeiramente homem. E o texto vai dizer que Jesus teve aqui fome. Só um Deus, verdadeiramente homem, Ele tem fome. Ele teve fome. E o bispo Halley, comentando esse texto, ele vai dizer algo muito interessante. Jesus tinha uma natureza, uma constituição física como a nossa, em todos os aspectos, excetuando apenas o pecado. Jesus chorava, diz Halley, Jesus regozijava-se e Jesus sentia dor. Ele se cansava e precisava repousar. Ele ficava com sede e precisava ingerir líquidos. Também sentia fome e precisava alimentar-se. Pois bem, esse mesmo Cristo, que embora seja eterno, esse mesmo Cristo, que embora criou o mundo e tudo que nele há, aquele cujas mãos saíram o fruto da terra, os peixes do mar, as aves, o firmamento, as feras do campo, permitiu-se padecer fome quando veio a este mundo com uma finalidade: salvar a minha e a sua vida. O que vamos ver aqui é a visão de Cristo sobre como está o estado dessa igreja. E ele vai usar alguns elementos aqui para ilustrar de uma forma
perceptível como é que estava o povo naquela época. E se você se vê como essas pessoas aqui, agradeça, porque Deus está aqui falando com você. Agora eu vou extrair meu primeiro ponto. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a pior desgraça de um servo do Senhor, sabe qual é? É viver uma religiosidade somente de aparência. De aparência? Religiosidade de aparência. Onde é que está isso? Você está com sua Bíblia aberta aí? Amém? O que diz aí o verso de número 12 e o 14? Olha o que diz. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve o que, Jesus aí? Fome. E vendo de longe uma figueira, essa figueira estava com o quê? Preste atenção, estava com folha. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. A ideia é se acharia algum fruto. Aproximou-se dela, nada o quê? Achou. Senão o quê? Folhas, porque não era o tempo do quê? Então Jesus disse, preste atenção, porque essa é uma palavra dura. Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos fizeram o quê? Ouviram. Agora olhe para cá. Observe que aqui Jesus nos informa que ele, no verso de número 11, ele termina dizendo que ele saiu e foi para Betânia. Está com a Bíblia aberta aí? Final do verso 11, ele estava em Jerusalém, foi ovacionado, olhou para o templo. Nós vamos ver aqui o que foi que ele viu no templo. Não disse nada, o silêncio do Senhor ali foi muito soberano e muito instrutivo. Ele não disse nada e ele volta para Betânia. O verso de número 12 começa dizendo que ele saiu de Betânia. De Betânia para Jerusalém dava 3 a 4 quilômetros, mais ou menos da minha casa para aqui a nossa igreja. Quando ele volta, o texto diz que ele teve fome. E ele viu uma figueira com folha, ou seja, de boa aparência. Uma árvore com folhas é a coisa mais bonita do mundo. O texto diz que ela tinha folhas. Não disse que essas folhas estavam enrugadas, disse que tinha folhas. Ou seja, era uma árvore de boa aparência. Aquela árvore chamou a atenção do Senhor. Logo, ao se aproximar, ele percebeu que nessa árvore não tinha o quê? Fruto. E Jesus disse o quê? Quando ele percebeu que aquela árvore não tinha fruto. Nunca mais alguém coma de ti. E os discípulos ouviram isso. Eu não sei como é que vocês interpretam essa palavra dura que Jesus diz aqui para essa árvore, mas alguns ambientalistas, se tivesse aqui nesta noite, diriam assim, Jesus disse isso para a árvore. Mas Jesus não gosta, né, de árvore, não foi ele que fez isso e tal. Talvez a cabeça de alguns ambientalistas ficaria um pouco bugada. Porém, o texto nos informa que Marco está querendo deixar claro aqui para os seus leitores uma coisa. Atenção. Que o Senhor Cristo é soberano sobre toda a criação. Não é Ele que cria a árvore. Não é Ele que dá fruto na árvore. Ele é o mesmo que dá fruto e é aquele que diz não vai ter fruto. O que Marcos está querendo dizer aqui? Marcos está querendo dizer para esse povo que é majoritariamente romano, que acreditava que Quírios, o Senhor, era César, era o imperador. Ele está querendo dizer não. O Senhor sobre a criação, o Senhor sobre as árvores, o Senhor sobre os alimentos, o Senhor sobre a igreja, o Senhor sobre as famílias, o Senhor sobre as enfermidades, o Senhor sobre a tempestade, o Senhor sobre qualquer coisa que vocês estão pensando aqui, ora, nesta noite, é Cristo e somente Cristo. Amém? Jesus está querendo fazer aqui uma conexão com a religião daquela época. Quando ele olha para aquela árvore, ele não está simplesmente interpretando árvore por árvore, não. Quando ele olha para aquela árvore, ele está vendo como está a religião daquela época. Porque, se não, vejamos, de novo volto para o verso de número 11. Jesus olhou para dentro do templo e ele viu alguma coisa. E o que foi que ele viu? Provavelmente uma religião rica em folhas, mas de formalidade religiosa. Provavelmente ele viu uma religião florida, mas estéril em fruto produzido pelo Espírito Santo.
Lembram dos gritos que foram ouvidos lá em Jerusalém? Hosana, Hosana, nas maiores alturas. Em outras palavras, salva-nos agora, Senhor, salva-nos agora. Mas nada daquilo ali empolgou Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo que estava ali não conhecia só uma adoração de estética. O Cristo que estava presente no templo conhece a adoração que sai dos nossos corações. Preste atenção. Eu não sei se você está percebendo para onde eu estou querendo levar o meu sermão. Mas se você é esperto, e eu sei que é, você sabe. O Senhor está neste lugar, viu, irmãos? Amém? Ele sabe por que você está aqui. Escute isso aqui que eu vou dizer. Escute. Jesus não se impressiona com a nossa capa de crente, viu? A roupa de crente. A gente tem uma roupa de crente. Jesus não se impressiona com o nosso palavreado de crente. Jesus não se impressiona com a nossa erudição de crente. Jesus não se impressiona com a aparência. Jesus disse isso quando escolheram o primeiro rei. Aliás, Deus disse isso quando escolheram o primeiro rei. As pessoas ficaram tão entusiasmadas. O povo de Israel queria, porque queria um rei. Porque todo rei não tinha um rei. Porque a gente não tinha um rei. Aquilo ali era uma rejeição do reinado teocrático. Eles não queriam que Deus mais governasse. Eles queriam um rei, mas não era qualquer rei. Eles queriam um rei forte, um rei musculoso, um rei potente, um rei absoluto em guerra. E aquilo ali bugou a cabeça do profeta. Ele disse: Senhor, olha, o povo está escolhendo esse aí. Calma, o povo vê só a aparência. Eu vejo o que está onde? Eu vejo o que está onde? Pois é, Deus mudou? Deus mudou, igreja? Deus está neste lugar e continua olhando para dentro do teu coração. Escuta isso aqui. Vivemos em um mundo de aparência. Eu vou repetir. Vivemos em um mundo de aparências. E eu não tenho dúvida nenhuma que as redes sociais deram muita ênfase a essa verdade, a saber, aparência. Hoje, se você tirar uma foto, você pode editá-la para que as folhas que estão um pouco enrugadas não seja perceptível. Você sabe fazer uma maquiagem boa. Você sabe dar um jeitinho. Inclusive, talvez você compre um dos melhores celulares que tem umas melhores câmeras para dar uma maquiada boa. Você sabe, você inclusive corre atrás dos melhores aplicativos de edição. Eu não sei nem se eu estou falando besteira aqui, porque eu não entendo nada disso. Mas você corre para os melhores aplicativos de edição e você tira foto e você quer que fique um pouquinho mais para cá, você dá um jeitinho. Você consegue dar um jeitinho. Pois é, eu continuo ainda insistindo, porque existem muitas famílias tirando fotos e colocando nas redes sociais e dizem o seguinte: minha família é projeto de Deus. Ou muitas pessoas tiram fotos com suas famílias e dizem o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Contudo, atenção, em muitos casos, essas palavras são somente árvore com folha. Não tem fruto. Não tem fruto. Escuta isso aqui, por favor. Vidas cristãs de aparência pode pressionar você. Vida cristã de aparência pode impressionar você, pode impressionar sua família, pode impressionar seu amigo, pode impressionar a sua igreja. Porém, aquele que visita a nossa igreja nesta noite não vai se impressionar com a tua aparência e com a tua capa de crente. Ele olha nesta noite para dentro do meu e do teu coração. O que é que eu estou querendo dizer? Que Deus sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Por que Ele sabe? Porque eu sirvo a um Senhor que é onisciente.
Ele sabe de tudo. Lembra do Salmo de número 39? Senhor, tu me sondas e o quê? E me conhece. Sabes quando me assento e quando o quê? Me levanto. De longe conhece o quê? Todos os meus pensamentos. Tu esquadrinha o meu andar e o meu deitar. De longe conhece todos os meus pensamentos. O texto ainda continua dizendo que antes que saia qualquer palavra da minha boca, o texto diz o quê? Que o Senhor conhece. Ele é onisciente. O bispo Halley, comentando esse texto, ele vai dizer que aquela figueira ressecada fala de todos os carnais, hipócritas e crentes de falso coração. Halley continua dizendo que bom seria para todos os cristãos que se contentam com a aparência que vive, enquanto que na realidade estão mortos, se ao menos quisesse contemplar o seu rosto refletindo no espelho desta passagem bíblica. Sim, essa passagem nos lembra que podemos ter nome de vivo, mas podemos estar o quê, gente? Morto. Jeremias capítulo 17, do verso 7 ao 8. Olha o que Jeremias vai dizer. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o que o profeta vai dizer. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Mas, olha o que o profeta vai dizer, sua folha fica verde e no ano de sequidão, olha como o profeta termina, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Que texto lindo. O que o profeta está querendo dizer é que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos aos pés de Cristo, quando temos intimidade com Cristo, ao nosso redor pode estar uma sequidão só, mas vamos produzir fruto, porque não estamos fincados em uma terra que não produz fruto. Nós estamos fincados na rocha, e não é qualquer rocha. Estamos fincados na rocha que tem nome e sobrenome, Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a primeira coisa que você não pode se esquecer quando você olha para esse texto? A primeira coisa que você não pode se esquecer é que a pior desgraça de um servo do Senhor é viver uma religiosidade somente de quê? De aparência. Mas tem uma segunda coisa que esse texto me ensina. É que a pior desgraça é Cristo ver uma adoração pública irreverente e sem vida. A pior desgraça é Cristo ver uma adoração irreverente e sem vida. Ele viu isso aonde? No verso 15 ao verso 19. Jesus está entrando no templo. Ele expulsa aqueles que vendiam e também aqueles que compravam. Ele derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam ali pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava dizendo que a minha casa será chamada casa de oração e todas as nações. Ele vai dizer que aquelas pessoas estavam transformando em covios de salteadores. Os principais sacerdotes ouviram essas coisas e procuravam matá-lo, mas a multidão ficava maravilhada com a sua doutrina. E quando ficou bem tarde, saíram da cidade. Preste bem atenção aqui. O que está acontecendo aqui? É a mesma coisa e parece que são coisas diferentes, mas não é. É preciso vocês entenderem que o culto aqui é muito bem diferente do que nós prestamos hoje. O símbolo da religião daquela época era o templo. O local estava cheio. Por quê? Porque era muito próximo de uma festa muito conhecida naquela época. Sabe qual era? A festa da Páscoa. Havia muitos animais para serem sacrificados. E muitos homens vendiam esses animais para facilitar a vinda dos irmãos que estavam caminhando de longe, com muitos deles com animais
nas costas. Esse era o cenário que Jesus viu ali no templo. E o texto diz que Jesus ficou indignado. Pois é isso mesmo que você ouviu. Jesus ficou indignado. Às vezes você acha que Jesus é aquele homem bonzinho que passa a mão na cabeça da pessoa. Não. Aqui Jesus está indignado. Ou como diz o Heber Campos Júnior, refletindo sobre esse texto aqui, Jesus aqui desceu a ripa em todo mundo. Desceu a ripa em todo mundo, Jesus aqui. Ele está indignado. O texto mostra que ele expulsa as pessoas. O texto diz que ele vira a mesa. E o texto diz que ele proíbe todo tipo de venda que estava acontecendo dentro do templo. Mas o porquê exatamente Jesus estava indignado? Bom, alguns dizem que era por causa do comércio que tinha dentro daquele templo. Em outras palavras, alguns acreditam, estudiosos, de que Jesus aqui é contra a cantina dentro da igreja. Olha aí, os departamentos ficam colocando cantina. Parece que Jesus é contra aqui as cantinas. Venda. É proibido vender cantina. É proibido qualquer outra coisa. Então, digamos que uma irmã, na concepção desses estudiosos, vende revista da Avon. E ela quer aqui trazer essas revistas aqui para quando terminar o culto, os irmãos aqui se alegrarem com essa revista da Avon e comprarem uns perfumes. Não pode estar fazendo a casa do Senhor de comércio. Cantina para ajudar os jovens, cantina para ajudar as mulheres, cantina para ajudar as crianças. Não pode. Parece que o Senhor está se indignando aqui exclusivamente pelo comércio. Outros acreditam que Jesus aqui está sendo contra a exploração que estava acontecendo aqui. Os estudiosos dizem que os sacerdotes cobravam uma espécie de taxa dos cambistas, que controlavam a aprovação dos animais para lucrar. Era basicamente o seguinte: aqui, o que estava acontecendo aqui, basicamente, para alguns estudiosos, era a máfia dos cambistas dentro do templo. O que era isso? Era o seguinte: existiam pessoas que vendiam animais ali. Esses animais eram vendidos para sacrificar. Os sacerdotes, naquela época, davam o veredito para dizer se aqueles animais eram agradáveis para o sacrifício ou não. Lembram que os animais não poderiam ter defeitos. Tinham que ser perfeitos em muitos aspectos. Então, o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes diziam assim: se vocês quiserem ficar aqui, tem que pagar taxa para a igreja. Tem que dar um valorzinho, uma ofertazinha, um dízimozinho. E aí os cambistas diziam: mas a gente vai lucrar em quê? Nisso aqui. Ele disse: calma, que a melhor coisa vem agora. Quem é que dá o veredito para dizer se os animais estão bons ou não? Aí os cambistas diziam: o senhor que é o sacerdote. Aí ele dizia meio assim: pois bem, eu vou fazer com que a venda de vocês seja lucrativa. Vai entrar várias pessoas aqui com seus animais e eu simplesmente vou dizer: está ruim esse animal, serve não. E eles vão ficar preocupados: mas a gente veio de tão longe, como é que a gente faz? Ele disse: tem uns cambistas lá fora, vendendo, precinho baratinho. Mas eu não tenho dinheiro não. Mas se você comprar e depois pagar, dá certo. Vá lá. E é interessante que alguns estudiosos entendem que aqui se cria o que podemos chamar de máfia dos cambistas dentro da igreja do Senhor. No entanto, Anderson, penso que a indignação de Jesus vai muito mais além do que tudo isso. Porque isso por si só já é algo indignável, se assim a gente pode dizer. Esse texto, ele me chama a atenção que a indignação de Cristo vai muito mais além. Porque o texto diz que Jesus não expulsa só quem vendia. O texto diz que Jesus expulsa quem comprava também. Que coisa, né? Perceba que se Jesus estivesse indignado simplesmente por causa dos sacerdotes e dos cambistas que estavam vendendo, então tinha que expulsar os sacerdotes e quem vendia. O texto diz que Jesus desceu a ripa em quem vendia e quem comprava. Todos, na mente do nosso Cristo,
estavam profanando a casa do Senhor. Por isso que ele vai dizer uma das frases mais interessantes nesse texto, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A indignação de Cristo tem a ver com a distorção da verdadeira religião, que é o nosso relacionamento com Deus e não os interesses. O que é que o Senhor está querendo corrigir aqui? Que tudo que estava acontecendo nesse templo aqui não tinha nada a ver com ele. Era uma questão de interesses próprios. As pessoas estavam indo para lá simplesmente para se beneficiarem. Cristo, quando chega no verso de número 11 do capítulo 11 e olha para dentro do templo, ele vê que aquelas pessoas entraram no templo, desejam fazer parte daquela religião, desejam seguir aquela religião simplesmente para benefício próprio. Cristo não quer que entremos na sua casa, que entremos em seu culto para sermos beneficiados. Muito embora nós somos beneficiados, mas a função primordial do santo culto é a glória de Deus para todo sempre. Por isso que eu entendo aqui que o templo era extremamente central na religião judaica, porque o templo, ele não era um fim em si mesmo, mas ele era um sinal, atenção, da habitação de Deus. E os animais eram sinais da redenção. Tudo isso eram para ser sinais que apontavam para o núcleo da vida. E quem era o núcleo da vida? Cristo. Por isso, eu entendo que não existe nada pior do que nos aproximarmos das coisas que Deus ordenou para o seu santo culto com a finalidade errada. Eu vou repetir. O templo não foi ordenado pelos homens. Quem pediu para construir o templo foi Deus. Os sacrifícios não foi uma ordenança humana. Quem ordenou foi o próprio Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você está aqui porque Deus ordenou. O culto é instituído porque Deus ordenou. O domingo é o dia do Senhor porque foi Deus que ordenou. Mas nós podemos simplesmente pegar tudo isso que Deus ordenou e executarmos de forma errada. Por isso que eu perguntei a você, eu não sei se você lembra, mas eu faço questão de lembrar. Por que você está aqui? Você veio fazer o que aqui? Por que você faz parte dessa igreja? Por que você veio para o culto hoje? Você veio para o culto porque aqui tem pessoas agradáveis? Só isso? Você veio para o culto porque aqui tem boa pregação? Só isso? Você veio para o culto porque o louvor aqui é top? É mega top? Só isso? Não basta. Você veio para cá porque simplesmente você se sente bem aqui? Só isso? Você deveria ter saído da sua casa para cá com uma finalidade. Eu fui para a casa do Senhor me encontrar com Ele. Porque Ele é a única razão do meu viver. É a única razão da minha vida. Por que você vem para a igreja? Para o seu bem-estar ou para a glória de Deus? Qual a finalidade do culto para você? Por que você exerce uma liderança nessa igreja? Por que você serve essa igreja? Escute, a sua resposta dirá se você está nesta noite adorando a Deus ou profanando o santo culto. Poucas coisas deixa Deus indignado. Poucas coisas deixa Cristo indignado. E uma das coisas é a profanação do santo culto. Deus não deseja uma adoração bem feita do ponto de vista estético, mas o que o Senhor deseja é uma adoração em espírito e em o que, igreja? Verdade. Você veio para esse culto com esse desejo? Sim ou não? Deus está aí olhando para teu coração. Você não precisa responder para mim. Eu já estou na minha terceira e última parte do sermão. E quando eu olho para essa calamidade, uma igreja que só tem folha, que só vive de aparência, e a outra igreja
que está profanando o culto. A pergunta é: existe esperança para essa igreja, sim ou não? Existe esperança para uma figueira seca, gente? Existe esperança para uma igreja que só tem folha, mas não tem fruto, sim ou não? Misericórdia. Não existe? Existe ou não? Sim. E qual é a esperança? Relacionamento com Cristo por meio da fé que é restaurada. Eu termino dizendo que existe esperança para uma pessoa que só tem folha, para uma pessoa que só vive de aparência. Sabe qual é a esperança? Jesus. Isso está no verso 20 até o verso de número 26. Aqui é o poder da oração. É o poder da fé. Muitos acham que esse texto aqui, da figueira seca, da purificação do templo e do ensino da oração, estão ou são textos desconectados um do outro. Mas é claro que não. Marcos aqui está apresentando o estado do povo de Deus para depois mostrar que existe uma esperança para esse povo. É isso que Marcos está querendo ensinar aqui. Há um detalhe aqui que choca os deterministas. Porque quem são os deterministas? Olha aí para o verso 20. Olha aí, ó. Passando pela manhã, vira a figueira seca desde a raiz. Então Pedro lembrou-se: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Então o Senhor disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te do mar, se não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, credes, recebeste e será assim convosco. O que é que os deterministas, o que são deterministas? É basicamente aquilo que o pastor Bruno falou no domingo passado, que tem pessoas que pegam Jesus pelo gogó e dizem assim: tu tem que fazer isso. Eu ordeno, eu determino, eu decreto que esse monte vá para cá, eu decreto que essa cadeira saia daqui e venha para aqui para cima do púlpito. Eu tenho que ter fé. E aí, o que é que os deterministas vão dizer? Se você ora e não acontece nada com você, é porque você não tem o quê? Fé. Mas é isso aqui que o texto está falando? O texto não está falando de nada disso. Jesus disse: tende fé, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar o seu coração, assim será com ele. Vamos perguntar para o texto? O texto diz: tendes fé, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, percebeu aí a expressão? Este monte. Então vamos perguntar aqui: o que tinha neste monte? O que tinha lá naquele monte? O templo. E o templo significava o que para o povo de Israel? A presença de Deus. O templo era singular para a religião de Israel, pois lembrava a presença de Deus. Mas o Senhor sempre disse o quê? Quando ele olhava para aquele templo: esse templo vai ser destruído e reconstruído depois de 3 dias. A cabeça do povo bugava: vai destruir o templo? Isso não pode. A gente construiu, isso é o símbolo e tal. E coisa desse tipo. O templo, como eu disse, ele era apenas uma figura que apontava para algo maior, para o próprio Cristo que estava ali com eles. Jesus não ensina a fé como uma força psicológica, mas como confiança absoluta no soberano. O que Cristo está querendo dizer aqui é: só existe esperança para o povo de Deus se eles tiverem um relacionamento profundo. O que Cristo está querendo dizer aqui é: esse templo vai ser destruído, e se esse templo for destruído, o que é que vai acontecer? Se eu disser para esse monte pode sair daqui, e o que que tinha naquele monte? O templo. Se aquele templo desaparecer, o que que iria acontecer com o povo do Senhor? Nada. Porque aquele templo aprontava para algo muito maior. E quem era essa pessoa maior? Aquele que estava ali presente no meio do povo. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: mesmo que vocês não tenham templo, vocês precisam aprender a se relacionar com Deus de forma experimental.
O que Marcos está querendo dizer aqui é que não adianta estar numa igreja sem uma vida. Não adianta estar na igreja e viver uma vida de aparência boa, se não há relacionamento com Deus e se não há vida com Deus. O Senhor não quer uma religiosidade de aparência. O Senhor quer uma religiosidade com fruto. Por isso que o Joel Bick vai dizer que uma vida que tem fruto é uma vida encharcada de oração. Joel Bick vai dizer que a oração eficaz flui de um coração regenerado, humilde e alinhado com a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que do verso 20 até o verso 26, a esperança para o povo de Israel se chama oração. Eu estou afirmando aqui que quem ora depende de Deus, quem ora confia em Deus, quem ora descansa em Deus. O Senhor está dizendo aqui que uma falsa religião ora assim, ó. Olha como é que é uma falsa religião. Ela ora, mas olha como é que a falsa religião ora. Vê se você já ouviu esse texto em algum lugar. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Onde é que está isso? Mateus capítulo 6, verso 5. Que tipo de oração é essa? Oração de aparência. Eu quero que todo mundo me veja. Eu quero que todo mundo perceba quem eu sou. Note a finalidade da falsa religião. Ela quer holofotes, ela quer aplausos, ela quer visibilidade, ela quer publicidade. Não é assim que Deus trata o seu relacionamento com o seu povo. Veja como um cristão ora ou se relaciona com Deus. Eu ainda estou em Mateus. Tu, porém, quando orares, olha o que é que o Senhor vai dizer. Entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e em secreto o teu pai vai fazer o quê? Te recompensar. Percebeu a diferença? Vida com Deus é relacionamento sério. Assim, quem se relaciona com Deus vive em paz com o seu irmão. É por isso que o texto termina falando de perdão. Logo, eu estou dizendo que não existe esperança para uma figueira seca ou para uma igreja seca, vazia, que vive de aparência. Sim, existe esperança. Precisamos restaurar os nossos altares para com Deus. E isso começa com a vida de oração. A igreja precisa orar, não para que ela se sinta melhor, mas para que o mundo conheça Cristo através dela. Não oramos para sermos felizes, oramos para sermos santos e úteis. O Ronaldo Lidório, ele frequentemente nos lembra que Deus não precisa de nós, viu? Mas Ele nos escolheu. Portanto, a oração é um pedido para que Deus nos use como instrumento, por mais limitados que sejamos. Eu quero terminar para não cansar vocês. E dizer que quando eu penso em relacionamento como esperança para uma igreja seca e vazia, eu me lembro de Elias no Monte Carmelo. Ele viu aqueles homens se rasgarem, se mutilarem, orando e clamando por um Deus que nada ouve e nada pode fazer. Aquele ídolo lá era chamado de Baal. E ele não ouviu e não pôde fazer nada. Só que Elias, ele vai orar. Só que antes de Elias orar, o que é que ele faz primeiro? Você lembra? Ele conserta os altares que estavam quebrados. Ou, se você preferir, que foi substituído e que foi colocado outra coisa no lugar de Deus. Assim, eu quero perguntar a você, e eu queria que você prestasse muita atenção. O que foi que você trocou pela sua intimidade com Deus? O que você troca, o que você trocou, o que você tem trocado para ter uma intimidade com Deus? Parece uma pergunta besta, né, que eu estou fazendo. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que eu troquei minha intimidade com Deus? Menino, eu amo Ele. Eu tenho Ele em alta conta. Pois é. Ok. Vamos fazer um teste para saber se você trocou ou não? Escuta isso aqui. Quanto tempo você passa no seu celular vendo rede social? Quanto tempo você passa no seu celular vendo as redes sociais? Tá bom.
Eu acho que eu peguei pesado, né? Rede social, todo mundo gosta. Quanto tempo você passa vendo um filme? Filme não, é 2 horas só. Uma série. Quanto tempo você passa? Eu vou ser mais prático. Não sei se alguém aqui gosta de ir para a academia. Quanto tempo você passa dentro da academia malhando? Eu vou ser mais específico. Vamos sacudir pedra no meu telhado? Eu gosto de correr. Quanto tempo eu passo correndo no meio da rua? Eu percebi aqui que tem algumas pessoas aqui também que gostam de pedalar. Quanto tempo você pedala? Vamos ser mais prático? Quanto tempo você tira, varão, para cortar o seu cabelo? Quanto tempo você tira para fazer a barba? Quanto tempo vocês tiram, em média, mulheres, para se arrumar para vir para o culto? Nesses dias eu peguei em bomba. Tinha 1, 2, 3, 4 mulheres dentro da minha casa. E isso aí é para bugar todo mundo. Imagina essas mulheres tudinho trocando de roupa. É bronca. Quanto tempo a mulher demora para trocar de roupa? Deixa eu ser mais prático. Tem muitas pessoas aqui que gostam de estudar, que gostam de fazer pré-vestibular, que gostam de fazer concurso público. Para você fazer um pré-vestibular e você fazer um concurso público, quanto tempo você para estudar? Bom, deixa eu justificar aqui. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim, viu? Então você pode ficar nas redes sociais, você pode assistir um filme, uma série, você pode malhar, você pode ir para uma academia, você pode correr, você pode pedalar, você pode cortar o cabelo, você pode fazer a barba, você pode se arrumar, viu, mulher? Se arrume. Você pode fazer concurso público, pré-vestibular. Não estou dizendo que nada disso é ruim. Todas essas coisas são boas e legítimas. Contudo, muitas dessas coisas que eu citei podem ser as maiores desculpas que você está dando para dizer: eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Tudo isso são legítimos, mas sabe o que é? Se alguém chegar assim e dizer assim, vamos para o culto de oração, aí você diz assim, eu não posso não, que eu vou malhar. Eu não posso não, eu esqueci de dizer essa, Lula. Eu não posso não, porque eu vou jogar bola. Eu não posso ir não, porque o meu time vai jogar. Meu time de coração vai jogar, eu não posso ir não. Outro dia, quem sabe? Outro dia eu vou. Eu não posso ir não porque eu vou viajar. Eu não posso ir não. Eu não posso ir não. Todas essas podem serem desculpa para não termos intimidade com Deus. De forma secreta e de forma pública. Em outras palavras, sabe o que eu estou querendo dizer, gente? E eu acho que você já percebeu. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Temos tempo para tudo. Você dizer que não tem tempo para Deus, eu acho que alguém um dia me disse que tem alguma coisa no Instagram que calcula lá quanto tempo a gente ficou no Instagram. Se você diz que não tem tempo para Deus, veja lá quanto tempo você ficou no Instagram. E veja quanto tempo você negligencia estando longe do teu Salvador. Infelizmente, os nossos altares foram trocados, gente. Infelizmente, muitos altares estão destruídos. Porque muitos altares foram trocados. Porque essas coisas, ou como Deus, parece que não são tão importantes assim. Nunca troque e nunca coloque nada acima do seu Deus. Ele tem que ser a sua prioridade suprema. Às vezes, não servimos ao Senhor. Às vezes, não entramos na casa do Senhor para cultuar o Senhor.
às vezes não vimos para a casa do Senhor, não estamos nos cultos de oração do Senhor, não é porque não temos tempo, não é porque não temos tempo, é porque nossa prioridade não é o Senhor. Por isso que as pessoas olham para você e só vê só aparência. Um dia, a máscara, permita-me, como se esse óculos aqui fosse uma máscara. Um dia, a máscara vai cair. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer: como pode? Essa pessoa era tão dedicado, pregava tão bonito, liderava tão bonito. Como é que pode? Era porque a tua árvore só tinha folha. Ela precisa ter muito mais do que folha. Precisa ter fruto. E para ter fruto, você precisa ter relacionamento com Deus. Precisa, como diz o povo do projeto missionário, ter a sós com Deus. Ter vida com Deus. Buscar ao Senhor. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração. E que você saia daqui nesta noite refletindo em tudo isso. Fique de pé e vamos orar, finalizando o nosso culto.